Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. É sempre importante a gente lembrar da importância de se compartilhar o vídeo, né? Porque assim a gente faz com que a mensagem espírita chegue a mais corações, não é mesmo? Então, se você gostou, compartilhe. Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E hoje, gente, eu trouxe aqui para a nossa reflexão uma passagem da vida de Emmanuel, né? Que está, Emmanuel, esse espírito, né? Que tanto evoluiu, não é mesmo? E a gente gosta dos bons exemplos, não é? A gente deve realmente seguir os bons exemplos. E no livro Há 2000 anos, Emmanuel vai contar um pedacinho da história dele, né? E do encontro que ele teve com Jesus, enquanto ele era o senador Públio Lentulus. Mas antes da gente começar, vamos levar nosso pensamento, né? O nosso Mestre Jesus, em profunda gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões, buscando conhecer um pouco mais os seus ensinamentos, buscando conhecer um pouco mais as leis que regem as nossas vidas, as leis de amor do nosso Pai. Então, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade e pedimos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, como eu disse, Emmanuel teve um encontro, né, com Cristo. Mas Emmanuel, gente, enquanto ele era o senador Públio Lentulus, ele era ali cheio de más inclinações, né? Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E a resposta dos espíritos é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Pois é. Este é um dos pontos mais profundos, né, da nossa vida, que é a questão do desenvolvimento humano, da nossa evolução, a nossa capacidade de transformação moral, né? E o papel central da nossa vontade, né? Então, como a resposta dos espíritos começa com um sim categórico, a gente já vê que o negócio é realmente muito importante, né? Vejam, nenhuma má inclinação, vício, defeito de caráter é invencível, não, gente. Nós podemos vencer. Nós não somos vítimas da nossa natureza, não. Nós não, nós nascemos assim, não podemos mudar. Que isso? O ser humano tem em si todas as ferramentas necessárias para domar os seus instintos, para evoluir, né? Então, essa resposta dos espíritos mostra que muitas vezes, surpreendentemente, a gente vence as nossas más inclinações fazendo esforços insignificantes. Nós é que temos a tendência de superestimar a dificuldade de mudar, né? A gente cria a ilusão de que deixar de ser orgulhoso, egoísta, irritadiço, preguiçoso exige um esforço hercúleo da nossa parte e isso é impossível. Não. Os espíritos nos dizem que, na verdade, são pequenas mudanças diárias, pequenos nãos que damos aí aos nossos impulsos inferiores, né? E isso, às vezes, frequentemente é suficiente para mudar o nosso padrão de comportamento. O problema não é o tamanho do obstáculo, o problema é a nossa postura diante dele, né? Então, vejam, isso que os espíritos falam para nós, né? O que lhe falta é a vontade, isso é um puxão de orelha, né? Porque muitas vezes a gente diz que quer mudar, mas no fundo a gente se acomoda, né? A gente se acomoda aos nossos defeitos porque eles nos trazem algum tipo de conforto, algum tipo de prazer imediato, né? Ou então porque simplesmente dá preguiça, né? De agir diferente, né?
Veja, desejo é uma coisa passiva. Ah, eu gostaria de ter mais paciência. A vontade é ativa, ela exige ação. Eu vou adiante. Eu vou aqui respirar fundo, não vou gritar, mesmo querendo gritar, né? Então, a gente pode até desejar ser uma pessoa melhor, mas a gente precisa desenvolver a vontade de ser melhor, né? Então, essa questão 909 ela é um chamado à autorresponsabilidade. Ela nos tira o direito de ficarmos usando desculpas como, eu sou assim mesmo, né? Esse é meu gênio, isso é mais forte que eu. Não, não. Nós é que temos a responsabilidade da nossa vida. E, na verdade, isso é uma constatação triste, né? Quando os espíritos falam, né? Quão poucos dentre vós fazem esforço. Pois é mesmo. Quantos de nós fazemos pequenos esforços para nos modificarmos? Mas esse também é um convite à nossa evolução, né? Porque nos mostra que a evolução moral está ao nosso alcance. Basta que a gente pare de dar desculpas e comece logo a fazer o esforço, por menor que seja, todos os dias. A chave para a transformação, gente, não é força bruta, não. É vontade sincera e contínua, né? Então, este texto, só para introduzir, neste texto que eu trouxe do Emmanuel, fala justamente disso, está no teu querer. O que está no nosso querer, né? Então, no livro Há 2000 anos, Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos conta uma das suas reencarnações como o orgulhoso senador romano Públio Lentulus, né? Emmanuel, numa das reuniões que ele fez lá, participou, né? Se eu não me engano, 7 de setembro de 1938, ele fala para as pessoas ali, se Deus me permitir, um dia eu vou falar do orgulhoso patrício Públio Lentulus, né? Para que vocês possam aprender alguma coisa com as dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata, né? Em 24 de outubro do mesmo ano, Chico começa a receber. Ele recebe a primeira página dessa obra, né? Então, vamos às lembranças de Emmanuel, né? Esta parte está lá no capítulo Messias de Nazaré. E certo dia nós vamos encontrar ali o Públio, né? Não vou dar spoiler do livro, não, só dessa parte. Se você não leu, leia, que é uma obra belíssima. Mas certo dia, o Públio estava ali reunido na sua casa com a sua família, né? E ele tinha uma esposa que chamava Lívia, né? E ele tinha 2 filhos. A menininha estava muito doente, realmente muito doente, né? E a Lívia, a esposa dele, pede para que ele procure o profeta de Nazaré, que é Jesus, né? E o Públio era muito orgulhoso, ele fala: tá bom, você está me pedindo tanto aí que eu vou aceder aos teus desejos aí, mas olha só a angústia que vai na minha alma para me fazer ceder de maneira tão rude com os meus princípios, né? Porque ele era um senador romano, né? E ele ainda diz assim: olha, mas eu não vou procurar esse profeta aí, é, é, e não vou conversar com ele assim, não. Eu vou sozinho para a cidade, né? Se eu me encontrar com ele lá, assim, eu vou fazê-lo saber que seria, né, uma honra ele nos fazer uma visita, né? Pois é, para ele reanimar a nossa doentinha. Aí a Lívia fica aliviada com aquilo, porque melhor do que isso ela não ia conseguir do Públio, né? Então, ele chegando a hora ali que as ruas movimentadas ali terminassem ali o movimento, né? E ele sai de casa, né? Ali no crepúsculo, né? No fim do dia. E o que acontece? Ele tinha percorrido ali uns 300 metros do caminho dele e começa a encontrar algumas pessoas, né? Alguns pescadores que já estavam ali se recolhendo, né? E o povo ficava olhando para ele, né? Senador, o que ele está fazendo essa hora na rua, né?
E aí ele vai caminhando ali, e ele fica pensando: "Meu Deus, mas onde está esse profeta de Nazaré, né? Será que isso não é uma ilusão? Essa história dos milagres dele, né? Será que não é um absurdo eu sair aí procurando por esse profeta?" Bom, e ele vai dando curso a essas ideias aí, né, e e ele começa a considerar como é que ia ser difícil, né, a hipótese do encontro dele com Jesus, porque como é que eles se entenderiam, né? O Públio falava latim, o Jesus falava aramaico, né, então ele já começou aí botando essa dificuldade. Mas ele vai ali caminhando, né, e ele vai percebendo o entorno dele, né, o céu aquela hora estava muito bonito, né, o luar ali, já ia começando a surgir, né, e ele sente na intimidade dele, no coração dele, ele se sente perdido num abismo, né, de cogitações, de preocupações. E nisso ele vai ali e se aproxima ali das margens, né, do lago de Genezaré, né, e ele sente ali o perfume da vegetação, né, daquele aroma agreste da folhagem. E nesse instante em que ele estava ali, naquele diz ele que estava sob o império de estranho e suave magnetismo, ele começa a ouvir passos, né, passos brandos de alguém que estava buscando aquele lugar. E aí, diante dos olhos dele, né? Eu vou falar, gente, com as palavras de Emmanuel, né? Porque quem sou eu para descrever esta primeira impressão que Emmanuel teve de Jesus? Diante de seus olhos ansiosos destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. É assim que ele descreve Jesus, né? Então, o Públio não teve dificuldade de identificar que aquela criatura impressionante era Jesus, né? E ele se sente, né, ali, é uma onda de sentimentos que avassala o coração dele, que ele pensa que nem quando ele foi apresentado a Tibério, né, ele foi tomado de tanta emotividade, né, o imperador Tibério. E ele é tomado então por essa emoção, lágrimas rolam dos olhos dele, ele que raramente havia chorado, né? Ele deseja falar, mas não consegue, né? Ele diz que uma força invencível e misteriosa fê-lo ajoelhar-se na relva, né? Então, ele tem esse encontro com Cristo e o Cristo pergunta a ele: "Senador, por que me procuras?" Ainda diz mais: "Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime de fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido." Veja, Jesus diz para ele que seria melhor se ele tivesse procurado não à noite, mas durante o dia, para que todo mundo visse, para que ele aprendesse lições de fé e humildade. Mas ele não fez isso, né? E aí o Públio, ele não consegue falar. A única coisa que ele faz é deixar ali as lágrimas caírem, né? E ele pensa na filhinha dele. E aí Jesus, né, como ouvindo as suas palavras inarticuladas, ele fala assim: "Não venho buscar um homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido,
E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. É Jesus, né, gente? O Públio fica ali comovido com aquilo, né? E ele, em dado momento, ele, né, ele pensa: será que eu estou sonhando com isso? E aí Jesus fala para ele: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E aí Jesus diz para ele: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Né? Então vejam, Jesus coloca para ele que está nas mãos dele aproveitar o momento para ele se modificar dos erros que ele vinha tendo aí de reencarnação em reencarnação, ou não, ou ele levaria em milênios para realmente voltar ao caminho e buscar a regeneração da vida dele, né? Jesus vai falar para ele: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então vejam, Jesus está falando para ele: aproveita esse momento, aproveita esse minuto glorioso para que você possa fazer escolhas melhores a partir daqui, para que você haja melhor a partir daqui. Mas Jesus também fala com ele: mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todos. Imagine encontrar com Cristo face a face e você não aproveitar esse minuto. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Cristo nos chama? Quantas vezes? Então, leiam lá, né? O Públio vai ter uma quase que uma conversa mental com Jesus, né? Ele ainda continua orgulhoso, ele começa a pensar ali: bom, mas quem é você para falar de humildade, né? Eu sou um senador do império, ele pensando, né? Roma é imensa, Roma tem muito poder. Jesus vai falar para ele: olha, todos os poderes do teu império são bem fracos, todas as suas riquezas bem miseráveis, né? Perto da grandiosidade do Pai Todo-Poderoso. Então, veja, o Públio quer falar, não consegue, e ele fica ali tomado, né, por essas emoções. Mas Jesus, então, né, como que transfigurado, de olhos no céu, né, como que se tivesse em preces ali, né, naquele momento, e naquela natureza bonita, né? Públio o vê, então, com uma claridade, banhado por uma claridade branda, né? Evidenciando a beleza serena e, do Cristo. Mas ele fica paralisado, né? E depois ele desperta, assim como se ele realmente despertasse ali de um sonho, né? E ele volta para casa, humilhado, ele se sente humilhado, diminuído, né, em face da fraqueza de que ele deu testemunho diante do Cristo, né? E ele vai para casa pensando: ah, isso tudo é bobagem, não sei o quê, mas quando ele chega em casa, a filhinha está curada, a filhinha está refeita. E ainda assim ele não aprendeu, ele não escutou o chamado. Né? Não escutou. E quantas vezes nós não escutamos o chamado do Cristo? Quantas vezes nós, assim como Públio, né, não fazemos boas escolhas? Nós cedemos ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade.
Toda escolha, gente, pressupõe responsabilidade de escolher. Toda escolha pressupõe aceitação das consequências de cada escolha, né? Então a gente tem que aprender essa responsabilidade de escolher. Está no nosso querer. Nós somos livres para escolhermos de acordo com a nossa consciência. A consciência nos dá noção existencial, nos faz perguntar o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, qual é o meu papel diante da vida. Então a gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa entender como é que a gente faz as nossas escolhas. Quais valores nós estamos carregando, porque a gente faz as nossas escolhas relativamente aos valores que nós carregamos e defendemos. Não é? Então vamos prestar atenção, gente. Escolhas melhores hoje fazem um amanhã mais pleno de alegria, de paz e de harmonia. Né? É o nosso esforço diário. Nós temos de escolher nos esforçar diariamente, pequenos esforços diários para a gente se melhorar, está no nosso querer. Jesus nos chama o tempo inteiro a seguir com Ele, né? Mateus registrou a fala do Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nos chama o tempo inteiro, mas ele não vai violentar o nosso querer, do mesmo modo que ele disse a Públio. Ele coloca a responsabilidade em nós, porque é em nós que está a responsabilidade, está no teu querer, nas pequenas ações diárias. Em você relevar o erro do outro, em você ser mais tolerante, mais paciente, esquecer a ofensa, compreender que você não é perfeito, que o outro não é perfeito. Jesus também fez esse convite a Saulo de Tarso, né? Saulo, perseguidor, desvairado dos cristãos. Saulo, quando ia pela estrada de Damasco, se vê ali envolvido por luzes, né? E ele vê um homem, né? Que pergunta a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele cai de joelhos porque ele sabe no seu íntimo que aquele homem é o Cristo, né? E ele então, ele já tomado por aquele sentimento de veneração, ele também cai de joelhos, ele também se põe a chorar e pergunta: Senhor, quem sois vós? E qual é a resposta? Eu sou Jesus. Naquele momento, Saulo percebe o Cristo magnânimo, incompreendido. Ele percebe que os pregadores do caminho não estavam iludidos. Está lá no livro Paulo e Estevão, leiam. Ele diz: Estevão estava certo, Abigail, que era a amada dele, estava certa. E ele pensa, né, naquele átimo de tempo daquele encontro, ele pergunta, ele pensa com ele mesmo: que amor é esse que anima o coração desta criatura augusta, misericordiosa, para vir me encontrar aqui, eu, Saulo, perseguidor implacável dos seus discípulos mais fiéis, mais fiéis. E o Saulo experimenta, então, naquele momento, uma vergonha incrível do passado dele. Ele chora copiosamente, ele sente aquelas lágrimas lavar o coração dele. Ele quis falar assim como Públio e não consegue. Ele quis se penitenciar, ele quis falar das suas desilusões, ele quis mostrar fidelidade a Jesus, mas ele não conseguia falar. E ele então nota Jesus se aproximando dele carinhosamente, toca-lhe os ombros, né? E diz a Saulo: não recalcitres contra os aguilhões, ou seja, não se rebele, não se revolte. Do mesmo modo que Jesus fez com Públio, toca o ombro de Públio. Mas Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, ele começou ali a pensar em cada momento se aquilo que ele fazia estava certo. Ele se coloca a meditar sobre esses novos ensinamentos.
Jesus o chamou de todos os modos. Ele, Saulo, era ovelha perdida, né? E Jesus, o pastor amigo, que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos que Saulo lançou contra ele. E naquele momento, diferente de Públio, que se manteve orgulhoso, vaidoso e sofreu muito, teve muitas encarnações, né, dolorosas, Saulo se entrega ao Cristo. Ele se entrega a Jesus como um simples escravo do seu amor. E então ele faz a pergunta que todos nós deveríamos fazer, porque está em nosso querer fazer essa pergunta. E Saulo faz: Senhor, que quereis que eu faça? Está no nosso querer, gente, no querer de cada um de nós. Fazer como Paulo, que caiu em si e aceitou o chamado do Cristo, ou como Públio Lentulus, que perdeu aquele momento único de atender o chamado do Mestre Nazareno. Nós temos de ter em mente que as escolhas que nós fizermos hoje vão definir o nosso futuro, para a luz ou para as trevas. É escolha de cada um de nós. E nós temos aí esses dois exemplos, de Públio e de Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo. Façamos nossas escolhas, está em nosso querer nos melhorarmos agora ou daqui a milênios. A escolha é nossa. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até a próxima. Tchau.